Olá, eu me chamo Marco e você está assistindo Lavorato em voz alta. Eu estou aqui hoje com uma convidada muito especial, a psicóloga Priscila, que tem o prazer também de trabalhar aqui na clínica. Olá, Priscila, eu queria saber de você, o que te levou a ir para a psicologia? Isso, então, meu nome é Priscila Loreto, sou psicóloga e pedagoga também. E Perfeito. respondendo a sua pergunta, Marcos, o que é que me levou para a psicologia? Como eu disse, eu sou pedagoga formada desde 2006, então eu Uhum. venho de uma caminhada já dentro da educação. Então eu quis juntar a educação com a psicologia. Quando Perfeito. professora em uma escola no Lago Norte, foi meu primeiro contato com uma criança atípica Uhum. e esse garoto, que foi uma luz assim na minha vida, ele era acompanhado por uma psicóloga coordenadora do curso de psicologia da UNB. E aí ela Hum. me fez um convite para que eu participasse de supervisões junto com outros psicólogos, enfim. E ali eu comecei a conhecer o universo, né, atípico, e me apaixonei. E desde então eu decidi vir pro lado de cá. Entendi. Então, até então você não era da psicologia, Não, você era não. só da Só da pedagogia e pedagogia. acabou Isso. se envolvendo com outros psicólogos para poder trabalhar essa criança que Isso. era atípica. Exatamente. Isso mesmo. Aí você, depois que você tomou um gosto, você entrou na faculdade de psicologia. Entrei na faculdade de psicologia, exatamente. Hoje em dia você está atuando mais em que área? Eu atuo na área clínica, Aham. comportamental, atendendo crianças e adolescentes atípicos. Também atendo adolescentes, adultos típicos também. Mas o meu foco maior hoje é na área comportamental com crianças atípicas. Perfeito. Aba, Denver. Aba, Denver, dos dois. Um pouquinho de cada. Perfeito. Que bom, interessante. Então, você comentou, né, que você é da área comportamental, você é mais Sim. da análise comportamental, behaviorismo ou do TCC? Do TCC. Perfeito. Mas eu também tenho pós em análise do comportamento. E essa, Marcos, é uma pergunta que muitos pais fazem, né? O Uhum. que que é o ABA? Eles acham que o ABA é um curso. Não, o ABA é mais que um curso. O ABA é uma ciência, né? E Perfeito. essa ciência, ela estuda, ela transforma um comportamento disfuncional num comportamento funcional. Os pais chegam aqui com uma demanda. Ah, meu filho hoje não quer tomar banho, escovar os dentes. Então, traz isso para a gente, então a gente vai pegar esse comportamento disfuncional, vai dar uma funcionalidade para ele, tornar aquela criança, aquele adolescente funcional para o futuro, né? Que é Perfeito. o que a gente tenta fazer hoje em dia. Ok, entendi. Assim, você trouxe, né, que também tem essa questão dos pais. Uhum, sim. Você também chega a trazer os pais para próximo da terapia? Olha, Marcos, esse é o maior desafio de um Aham. psicólogo dentro do ABA, né, no contexto atípico. Por quê? As mães hoje em dia elas estão muito sobrecarregadas. Sim, imagino. 90% dos lares hoje é comandado por mulheres, porque o homem, na sua totalidade, eu não vou dizer na sua totalidade, mas a grande maioria, eles acabam abandonando essas famílias e os lares acabam ficando 90% a cargo das mulheres. Então, é uma sobrecarga muito grande para a mulher, né? Eu até tento, mas é um tempo tão corrido. Sim. Então, a mãe vem aqui no consultório, então, o que que eu vou passar para ela? O que aconteceu com a criança? Mas é nítido, eu vejo no olhar dela um cansaço. E essa é uma maternidade muito invisível e exaustiva para a mãe. Então, eu até tento, mas nem sempre eu consigo trazer, embora deveria ser, assim, de suma importância. Exatamente, né? Porque, como você trouxe, eu acho que seria importante para poder trazer os pais, a mãe, para poder integrar também nessa questão comportamental. Porque existe essa possibilidade, né, às vezes o que a gente está fazendo em terapia de tentando Sim. reforçar um comportamento e a mãe acaba não dando continuidade em casa. Isso acontece muito e é o que atrapalha o processo Uhum. de terapia, né? Porque os pais acham que o médico pede lá 20 horas semanais, acha que tem que ser 20 horas aqui dentro, Sim, somente aqui dentro. No ABA não é dessa forma, ele coloca 20 horas, mas tem que ser em todo um contexto: escola, clínica e sociedade, família. Então, é em todo lugar. Eu venho e trago essa criança, esse adolescente, começo ali um trabalho com ela. Chego para os pais e falo: olha, hoje nós trabalhamos
tal coisa. Eu preciso que isso seja levado, generalizado em outros contextos para que a gente Uhum. consiga evolução no nosso processo terapêutico, ok? Ok. Só que a mãe chega na sessão seguinte e fala: olha, o que você me pediu eu não consegui. Ele chegou em casa, começou a chorar muito, para eu não ver chorar, porque eu precisava lavar roupa, arrumar a casa, fazer comida para outro dia. Eu acabei cedendo. Vamos tentar de novo? Então a gente volta para a estaca zero, Exatamente, acaba regredindo, né? regredindo. Eu também sou da análise comportamental e tem exatamente isso, né? É compreensível que quando a gente vai colocar o sujeito com o comportamento em extinção, Uhum. ele acabe desregulando mais do que o normal. Então, se acabar que os pais reforcem, e acaba todo o processo terapêutico. Exatamente. Acaba o processo terapêutico e a gente volta na estaca zero. Então, a gente nunca vai ter uma evolução. Vai ficar Uhum, sempre rodando, patinando, patinando. É o que você falou que é importante frisar, ou você vai extinguir aquele comportamento. A criança vai chorar uma, vai chorar duas, ela vai chorar três. Na quarta vez, ela vai entender que aquilo começa a ser mudado, começa a ter algo ali, opa, tem algo diferente. A criança autista, atípica ou não, né, criança uhum, atípica ou típica, elas vão entender, porque elas são extremamente inteligentes. Então ela vai perceber que tem algo de errado. Aí uhum. ela já vai começar a ter um outro comportamento. Mas se você está sempre reforçando o comportamento negativo dela, você nunca vai chegar ao que você deseja. Exatamente, né? Você, por um período curto, você acaba. Ah, não quero escutar o choro, então eu vou ceder. Isso. Mas ao longo do tempo, em questão do. A longo prazo, isso é um comportamento totalmente errado, errôneo. Completamente errado. Recentemente, uma mãe me perguntou assim: como que uma criança atípica aprendeu isso, gente? Eu não ensinei isso para minha filha, né? Uhum, Uma mãe me questionando. Eu falei: tá, então vamos voltar lá atrás. Isso é dos primórdios, né? Você chora, quem não chora não ama. exato. Então a gente já começa daí. A criança chorou uma, chorou duas. Qual que é seu primeiro instinto lá na hora que quando você nasce? É Uhum, botar a criança no peito para ver se a criança para de chorar. exato. Ali ela parou de chorar, então, e assim vai evoluindo. No primeiro momento vai ser o choro de peito, no segundo momento vai ser o choro de um brinquedo, e assim por diante. Então, nós estamos sempre reforçando o choro da criança com algo mesmo, seja uma criança atípica ou uma criança atípica. E acaba que essa criança fica sem resistência à frustração. Nenhuma resistência à frustração, né? E que é o que acaba trazendo grandes impactos Sim, e desafios, e imagino. desafios, né? Tanto para Uhum. nós, aqui da clínica, quanto para os pais. Em especial para os pais, né? Sim, e eu assim, eu não tenho tanto contato, né, com a área infantil aqui da clínica, mas é muito comum escutar alguns pais indo até a criança porque a criança está chorando. E é um processo normal. Está começando a criar uma resistência à frustração, acredito eu. Exatamente. Essa resistência à frustração, baixa tolerância à frustração, né, que nós Sim. dissemos. Ai, pera, corta, só um minuto. Eu me perdi aqui. Então, essa baixa tolerância à frustração, ela ocorre desde sempre, né? Então, a gente está ali sempre reforçando. E entender que, eu sempre digo para os meus pais que a maior prova de amor que a gente pode dar para uma criança é o não. Perfeito. A maior prova de amor é o não. Não, você não vai fazer isso agora, por esse motivo. Não é simplesmente de falar não, não, você não Uhum, vai fazer, porque eu não quero. Não, não é porque eu não quero. Existe um porquê por trás de tudo isso. Então vamos explicar. Seja uhum. uma criança atípica ou não. É importante você falar, não, agora não vai fazer isso porque você vai fazer isso daqui a pouco, assim, assim, assado, vai acontecer. Né? E é natural isso. Se a gente não frustrar os nossos filhos hoje, como que vão ser essas crianças mais para frente? Exatamente, até porque os pais não vão viver para sempre, Os né? pais não vão viver para sempre. Então a gente precisa entender isso desde sempre. Eu faço sempre uma pergunta para os pais assim: qual é a criança que você quer deixar para o mundo? Exato. Né? Legal. Que jeito que você está criando essa criança hoje pro depois? Para quando você Uhum, for? Você vai existir para sempre? Então sim. a gente precisa sim frustrar os nossos filhos, porque nada na nossa vida acontece do jeito que a gente quer. Eu sempre falei para as minhas filhas: ah, eu não quero. Elas falam: ah, não vou fazer porque eu não quero, ou porque. Tá, peraí. Eu queria estar na praia agora, mas eu tô aqui com você, Me né? senti um pouco ofendido, mas eu entendi o exemplo.
Entendeu? Eu queria estar na praia, eu não queria Sim. estar aqui agora ouvindo você me questionar, Aham. reclamar o porquê que você quer fazer isso ou não. Eu entendo que você está frustrada, eu entendo que isso não seja legal agora, mas agora você precisa estudar, agora você precisa fazer tal coisa. Eu Perfeito. nem sempre faço o que eu quero. A maioria das vezes a vida adulta A é vida essa. adulta é essa, então a gente já tem que começar a construir desde criança esse comportamento na criança para que ele seja um adulto funcional lá na frente. Sim, com certeza. Então você também tem esse processo, né, de fazer orientações parentais. Sim, tem esse processo de fazer orientação parental de crianças atípicas e típicas. Uhum. E eu vejo que é um desafio muito grande para as duas partes, né? E é muito diferente, assim? Olha, a maternidade, ela é difícil para os dois. Perfeito. Ela não é perfeita para nenhuma das duas, embora a internet traga essa maternidade perfeita. Mas uma coisa, Marcos, é você estar no teatro assistindo a vida do outro. Outra coisa é Uhum. no bastidor, nos bastidores. Então, o bastidor, ele é muito trabalhoso para as duas partes. A maternidade em si, ela é muito dolorosa para as duas, é uma maternidade invisível para as duas. É claro que cada uma tem o seu peso, Perfeito. né? Uhum. Mas é muito difícil para as duas. Mas você falando da maternidade atípica e típica, né? Eu vejo que a maternidade atípica, ela é muito mais trabalhosa, porque a mãe, como eu falei no início, ela fica sozinha 90% das vezes, né? Uhum. Então, além dela ser invisível, ela vem cheia de culpas. A mãe muitas vezes se questiona, eu fiz alguma coisa na minha gravidez, eu deixei de fazer algo na minha gestação, eu estou pagando alguma coisa. Vem na questão do luto do filho idealizado, Sim. né? Que isso daí dói muito para uma mãe. É um diagnóstico muito doloroso. Sim, até porque tem essa questão, né, a expectativa da criança e a Sim. realidade. Sim, vem muito isso. Então é um luto. O primeiro passo ali, o primeiro ponto é ela entender que o luto ele precisa ser vivido e que a Ah, culpa não é dela, sim. né? A culpa não é dela. E aí, como é que nós vamos fazer daqui para frente? Tá, eu tenho um filho atípico e eu preciso saber como lidar com isso daqui para frente. Como é que eu vou lidar, né? Porque quando a família percebe que tem um filho atípico, a família, os amigos acabam excluindo essa mãe, então ela vive isso sozinha. Uhum. Ninguém, todo mundo fala assim, olha, o dia que você precisar de ajuda, me liga. E não é essa forma, né? Sim. Que as mães, não é isso que as mães atípicas querem ouvir. Elas querem saber assim, oi, o que você está precisando? Uhum. Qual é a ajuda que eu posso te dar? Porque elas vivem isso muito sozinhas. E as mães também precisam aprender a pedir ajuda. Perfeito. E essas mães, elas precisam entender que a culpa não é dela. Uhum. A maternidade em si já gera muitas culpas, né? Sim. Culpa de que se vai dar certo, se eu estou fazendo vai surtir algum efeito, o outro julgamento do outro, que a grama do vizinho é sempre mais verde, né? O Com filho do certeza. vizinho é muito perfeito, a internet está aí para isso. O que eu estou fazendo que meu filho não é perfeito? Então, tudo isso já gera uma culpa. E aí a sociedade vai lá e joga mais essa culpa. E não percebe que está trazendo mais traumas, mais sobrecarga. É uma maternidade muito sobrecarregada, Sim. É. cheia de culpas, né? E as pessoas não entendem que, ao invés de ajudar, acaba atrapalhando mais ainda. Uhum. Então, assim, quando você vai fazer orientação parental para é, para uma Família, mãe né? ou uma família atípica, é uma forma, e para uma família típica seria outra ou não? É mais ou menos É, parecido. é mais ou menos parecido. Tá. Se eu for ajudar, se eu for fazer uma orientação parental para uma família atípica, eu vou conversar com essa mãe, falando para ela que ela precisa se cuidar. Porque Uhum. se ela não se cuidar, quem vai cuidar do filho dela? Sim. Eu vou orientar ela pedir ajuda, ela ter no mínimo 10 minutos ali para ela, seja um banho demorado, seja se olhar no espelho, ouvir uma música deitada na cama sem barulho nenhum, sabe? Ela precisa se reenergizar, se recarregar para ela poder cuidar. É assim, cuidar de quem cuida, né? Ela Sim. precisa se cuidar para ela cuidar do outro. Vou ensinar, vou ali dar ferramentas para que ela peça ajuda, para que ela comece a pensar no futuro, tá? Porque o maior medo de uma mãe atípica é quem vai cuidar do meu filho quando eu me for. Uhum. Então eu vou dar ferramentas para que ela comece a pensar isso. Perfeito. Né? Aí agora, se eu for dar uma orientação para uma família típica,
eu vou começar querendo saber como que é ali a dinâmica da casa, mostrando a figura de autoridade. Quem é a autoridade, né, naquele momento? É o adolescente, é a criança ou é o adulto, o pai e a Uhum, mãe? Porque as pessoas hoje em dia estão confundindo muito as figuras de autoridade. uhum. Eu fico assim, tem hora, é porque eu tenho que guardar né, os meus julgamentos, porque se eu Muito. quem é a mãe desta relação, né? Eu vejo muito, como você trouxe, uma inversão assim de, ah, não, eu não quero ser um pai ou uma mãe para o meu filho, eu quero ser o melhor amigo. Não, você não vai ser, você vai ser. Você precisa ser autoridade, você precisa mostrar que você é pai, você é mãe, você precisa colocar limites, precisa. Exatamente. E entrando nessa, eu posso ser amigo do meu filho, Com certeza. não é, E Marcos? Mas a seguindo a gente pode. autoridade. E sim, tem que ter uma figura de autoridade. Essa Uhum, inversão de papel, de querer, como nós estávamos falando, não frustrar os nossos filhos, porque nós, na nossa geração, fomos muito frustrados. Eu não quero trazer isso para os meus filhos. uhum. Essa já começa daí. Eu já falo da frustração, da inversão de papéis. Eu trago que tem que frustrar, a maior forma de amor é o não. É trabalhar isso dentro de casa, né? Uhum. Agora é uma curiosidade minha. Diga. Você chega a trabalhar também essa questão de vício na internet, Instagram, redes sociais? Muito. Inclusive, eu fiz uma matéria recentemente para o Jornal de Águas Claras falando sobre a lei de proteção de dados digital, o ECA Hum, digital, sim. né? E eu trabalho muito os pais para que eles tenham acesso a essas ferramentas que podem ajudar a controlar. Na minha casa, minha filha está bem ali e ela pode confirmar. Sempre tive o My Link Family, Family Uhum, Link, certo. onde eu controlo horas, aplicativos, o que pode acessar e o que não pode acessar. Sim. Tendo, que mais? Estou sempre vigiando Instagram, TikTok, dou Uhum. ali um baculejozinho É, de praxe no Instagram. é importante. Exatamente. Aquele negócio, existe diversas formas de liberdade, né? E essa que você trouxe seria a liberdade vigiada, Assistida. assistida, exato. Sim, porque os adolescentes hoje em dia, as crianças e adolescentes, eles não têm repertório. Sim. E é aquele negócio, né? Neuropsicologicamente falando, o córtex Isso. pré-frontal não está ainda desenvolvido, então ele não pode tomar decisões por ele mesmo. Não pode ter decisões, né, do que ele assiste, controle do que ele que está Uhum. vendo ali. Então, nós, como pais, temos sim que ter esse controle. E é muito importante para não expor a criança Sim, a uma adultização desnecessária. perfeito. Porque quando a criança traz algo de adulto para dentro de casa, tem algo de errado. Ou ela está sendo exposta, ou ela está Uhum. sendo Acompanhando, assistindo. isso, Uhum. exatamente. Então, eu falo para os pais terem esse contato, esse cuidado na internet com as crianças. Ah, e é realmente, como você disse, é de extremo valor, né, para a gente saber o que eles estão fazendo, acompanhar, realmente acompanhar o que os. Porque senão fica muito, como você disse anteriormente, de eu não. Meu filho tá gerando muito trabalho, eu dou o celular e pronto. Eu tô escrevendo um livro com Hum, tudo isso que eu tenho vivido dentro da clínica. legal. E uma das partes do meu livro é dividir, não só dividir o Wi-Fi, mas dividir uma vida. Os pais hoje em dia dividem o Wi-Fi, não dividem vidas, né? Uhum, E dividir o Wi-Fi é o que você está dizendo. Estamos na mesma casa, toma aqui o celular, bota aí, assiste o que você quiser, mas esquece do dia a dia, do como foi seu dia, meu filho, e aí o uhum, que aconteceu na escola, e aí essa briga com o colega. É conversar mesmo, né? sim. Dar conselhos, saber da vida realmente do seu filho. Aquele negócio, estar presente não é só estar lá fisicamente, é É, você demonstrar um interesse pela pessoa. exatamente, demonstrar interesse, dividir vidas, histórias, frustrações do dia a dia, falar para o seu filho como foi o seu dia, como foi frustrante, como foi trabalhoso, para ele entender também, né? Para criar essa conexão, não só uma conexão de internet, de Wi-Fi. Uhum. E tem data para terminar o projeto do livro ou ainda? Então, já está em fase final, agora eu estou Ah, aí só vendo a questão de
lançar o livro, Sim. editora, mas já, acho que até o final do ano a gente já... Ai, que bom, fico feliz. A gente estava falando mais cedo, né, sobre a questão da internet na Aham. vida das crianças, dos adolescentes. Eu queria saber um pouco de você. É, a gente sabe, né, que a internet acaba sendo algo que vicia, né, a questão de TikTok, Instagram, que são vídeos muito curtos e de fácil acesso à dopamina, né? Uhum. Então eu queria saber com você, se você também trabalha essas questões na orientação parental, de como fazer diminuir um pouco esse uso do celular excessivo. Você consegue falar sobre a gente? Consigo, Uhum. consigo sim. E eu ajudo sim. E como é que isso pode ser levado, né, para as Sim. famílias? Ao invés de dar o celular, vamos fazer um jogo, vamos fazer um jogo, vamos ir ao parque, Entendi. botar a criança, colocar a criança para ela fazer alguma tarefa dentro de casa, Uhum. né? A internet ela é muito importante. Não digo para tirar completamente a internet da vida de uma criança, das crianças e dos adolescentes, né? Mas é importante ser algo mais assistido, algo cronometrado, ali 30, 40 minutos. Se quer deixar um pouquinho mais, deixe 1 hora. Mas assim, como é que como que pode ser trocado, né? A internet, é, um jogo, um livro, ler um livro em família, fazer uma caminhada, fazer uma atividade dentro de casa junto, Uhum. cozinhar juntos. Eu acho que cozinhar é um ato de amor tão gostoso, né? Quando Sim, você faz, quando você chama seu filho, nem que seja para lavar o tomate, com certeza. algo que ele realmente consiga fazer ali dentro da idade dele, né? Te ajudar com colocar a mesa, levar um guardanapo, trazer seu filho ali para mais perto de você. Coisas que hoje em dia isso não acontece. Dá muito trabalho. Eu costumo dizer para os meus pais, educado a trabalho, né? Trabalho louco. Porém, é um trabalho que no final das contas, quando você já coloca uma rotina, quando você já coloca aquilo dentro do seu dia a dia, no final fica muito mais leve. Que não seja trabalhoso, tá? Sim, Porque entendi. educar dá um trabalho doido. Mas no final das contas fica Mais leve. mais leve, Uhum. isso. Como você falou, né? Acaba entrando numa rotina, então fica muito mais é, acostumado. Porque uma das coisas que acaba gerando ansiedade é isso, né? A falta da A rotina. falta de rotina, Marco. Eu falo muito para os pais, rotina é essencial para tudo, seja uma criança típica ou uma criança típica. Gente, dar limites, dar rotina é muito importante, dar previsibilidade para todo mundo. Nós gostamos de Sim. previsibilidade, né? As nossas crianças também gostam dessa previsibilidade. É uma questão de respeito com o outro, Uhum. é respeitar o próximo. Isso e também é muito bom que os pais façam terapia, porque como que você vai querer que a criança tenha rotina se você não tem rotina? Se você não tem rotina. Recentemente eu estou atendendo uma mãe, né, que ela me trouxe vários contextos. E um deles foi, Uhum. dentro da minha casa, a minha filha me chama de vários palavrões. A filha tem 10 anos, tá? Nossa, Vários palavrões. E eu falei, tá, e como que você, né, age dessa forma? Eu xingo ela com os mesmos palavrões. Aí entendi. ela vem, me bate, eu bato nela de volta. Daí eu falei, tá, mas a sua filha tem quantos anos mesmo? 10 anos. Uhum. E ela, e o meu lar é extremamente caótico e eu não sei como fazer isso. Então, como que é a sua rotina? Não, na minha casa não tem rotina, eu odeio rotina. Cada um faz o que quer e aí vira aquela bagunça. Tá, então vamos tentar colocar a rotina. Ah, não vou conseguir. Eu falei, vamos tentar? E aí, 2 meses depois de terapia, ela me chega e fala, Pri, foi os 2 meses mais difíceis da minha vida, mas está sendo tão tranquilizante a paz na minha casa. A minha Uhum. paz, ela ainda não está como eu quero, mas tá todo mundo ali entrando nos eixos e os pais não entendem a importância que é uma rotina para dentro de casa. E é como você falou, né? Você gasta um pouco mais de energia no começo para depois que tiver estabilizado, você não precisar gastar mais tanta energia. Tanta energia, exatamente. Então, se essa criança tem 10 anos hoje e não tem nenhum tipo de rotina e respeito pelo próximo, qual é a criança que essa senhora vai deixar para o futuro? Uhum. Né? É isso que a gente tem que pensar. Da agora pra, é isso que a gente tem que pensar hoje dentro de casa. Qual é a criança que eu quero deixar? Sempre faço essa pergunta para os pais, para ver se gera um pouquinho de impacto, né?
Sim, eu vou começar a usar essa frase como se fosse um mantra também, né? Uhum. Toda vez parar e falar assim, qual que é a criança que eu quero deixar para o futuro? É uma frase, faz pensar, Uhum. dá ali um estalos e um choque, né? Mas ela é bem positiva. E essa questão da internet também, né? Que pode ser que gere um vício. Diminuir o uso da internet, ele também pode trazer esse movimento de o filho ficar um pouco mais agressivo, mais rebelde. Muito, porque nós estamos tratando de um vício. Sim. Então, todo vício, no início, ele é difícil, trabalhoso, vai dar muito trabalho, mas no final vai dar tudo certo. E é sempre lembrar, trazer a criança para perto de você, porque não adianta você tirar a internet da criança, tirar o celular, o tablet, a televisão e deixar a criança ali solta. Sim. Não adianta, não vai adiantar nada. Sua casa vai virar um caos. Sua vida vai virar um caos. Isso não vai durar nem 2 dias. Não vai Uhum. durar nem 2 dias. É te retirar a internet, mas ter um plano B, uma ação, tá? Na segunda-feira eu vou tirar a internet, eu vou fazer o quê? Eu vou ler um livro. Na terça-feira eu vou fazer uma pintura. Na quarta-feira eu vou descer um pouquinho, passear com a criança. Vai dar trabalho? Vai. É trabalhoso, Marco. Sim. Educar é muito trabalhoso. Ser um pai ou uma mãe presente é muito trabalhoso. E, infelizmente, nem todo mundo quer ter esse trabalho, quer ter o bônus Uhum. de ter uma criança educada, de ter um filho ali é, tido como, na sociedade, né? Uma criança normal, educada. Mas ninguém quer ter o trabalho. Todo mundo quer ter bônus, mas ninguém quer ter trabalho. É lembrar que educar dá muito trabalho. Não é Sim. algo fácil. Realmente, pelo que você falou, né? É bom que você traz essa realidade para as mães, Sim. de que não é algo fácil e aparentemente é bom para elas também saberem que as outras mães também não estão tendo esse papel fácil, como parece na Sim, internet. exatamente. A gente tem que ver a maternidade, a nossa vida real, né? Me perdi. A nossa vida real, ela é muito trabalhosa. Sim. A nossa maternidade, a paternidade, enfim, tudo na vida é difícil, né? O que a gente vê na internet é só o teatro, mas ninguém está Uhum. vendo ali por trás, os bastidores, né? Eu gosto de dizer muito também que nem toda permissividade é amor, Sim. como também é, deixar tudo, nem toda permissividade é amor. E Uhum. a gente precisa entender isso. Deixar livre ali com tudo em acesso, ter tudo, deixar livre, né? Não é nenhuma forma de amor. Sim. É necessário também colocar limites. Limites, O isso. não é um não com amor. Um não com amor, exatamente. Uhum. Você chegou a comentar, né, que é importante a gente não retirar a internet completamente. Eu até entendo, né, porque querendo ou não, nós somos seres sociais, então não faz Uhum. muito sentido você privar o adolescente ou a criança de assistir um filme ou de ter contato com a internet, porque querendo ou não, os amigos vão comentar na escola, falar assim: "Ah, eu assisti o vídeo tal", e a criança vai: "Ah, não, eu sou o único que não assisti". Uhum. Então ela vai ficando, vai se excluindo, né? Então existe muito essa questão de as extremidades não são boas. Não é bom você permitir que a criança use a internet o tempo todo, mas também não é bom deixar ela sem nada. Isso é verdade. Até porque hoje em dia, como você disse, né? Nós somos seres sociáveis e a internet está aqui na palma da nossa mão. Uhum. Tem coisas boas na internet, Sim, né? Tem curiosidades que a gente pode deixar a criança. Lembra que eu falei da internet assistida? sim. Deixa ali, tem YouTube para crianças e adolescentes, deixa ali o que ele pode ver, seleciona o que essa criança pode ver, né? Então, tem jogos, tem curiosidades que eu acho muito interessante. Deixa ali a criança fazer as coisas assistidas, né? Eu acho que isso é importante. É interessante fazer essa coisa assistida, porque senão gera muito bullying na escola. E aí, você vai. Porque hoje em dia o bullying Uhum. corre solto, né? E criança consegue ser bem E maldosa. criança consegue ser bem maldosa. Então a gente também não pode deixar nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Vamos Sim. aí deixar no meio termo. Por que Enquanto, não?
Enquanto você foi falando, eu fui lembrando também, tem essa questão do olhar o que, que as crianças estão assistindo no Netflix, às vezes Sim, em algum outro streamer, né, Disney, também existem coisas que não são apropriadas para a idade dela. existe. Por isso que temos que ter que deixar essa liberdade assistida. Ela é Uhum, importante, né? Para que a criança não seja exposta a algo que não é para a idade dela. sim, e aí, Adultizar, sexualizar a criança na hora errada. perfeito. E é como você falou, né? Como a gente não tem o córtex pré-frontal que ajuda a tomada de decisão estabelecido, a gente precisa que os pais emprestem o córtex pré-frontal deles para a criança. Então, que os pais tomem essas decisões pelas crianças. Com certeza, porque uma criança não pode Uhum, ser dona das suas decisões. Né? E não só, Marcos, nessa questão da internet, mas de um todo. Como você sabe, o nosso córtex pré-frontal, ele só vai estar totalmente formado ali pelos 24, 25 anos. aí só vai retardando, Só né? vai retardando, exatamente. Mas tá, vamos dizer É, ali sim. 18 anos, a gente dá uma liberdade ali, né? Que é a nossa maioridade Nossa. penal, Uhum. tá? Então, até então, a gente precisa sim fazer esse movimento para os nossos filhos. Sim, de ajudar a eles a tomar decisão, de ajudar eles a, às vezes, tomar a escolha correta, mas, como a gente fala, né, direcionar um pouco. Exato. E aí, não só na internet, né, Marcos? É no geral. Porque eu, Uhum, eu ouço e vejo muitas mães falando assim: filho, o que você quer comer? Filho, o que você quer vestir? uhum, Filho, você quer ir em tal lugar? Uma criança de 4 e 5 anos de idade. Essa não, criança, ela tem condições mental para uhum, escolher uma roupa que ela quer vestir. Se está fazendo frio, se está fazendo calor, ela vai lá. Está fazendo frio, ela veste uma blusinha curtinha, um shortinho e sai. Peraí, quem é o pai? Você uhum. que sabe. Se está fazendo frio, se está fazendo calor. Por que não ajudar essa criança? Eu acho lindo, tá? Sim, Dar liberdade a uma criança, a uma adolescente, mas é a liberdade assistida. uhum, Tá, essa roupa tá ótima, porém nós vamos botar um casaco. perfeito. Tá ótimo, mas nós vamos tirar essa meia calça porque tá muito calor, você vai ficar com muito calor, né? E é como você falou, né, a gente vai direcionando a criança ou adolescente. é, Eles têm a liberdade, mas Uma é um. liberdade assistida, Exatamente, para não perfeito. deixar que a criança caia em erros, né? Erros de amizade, erros na internet de cair Uhum, em redes erradas, sim. de mandar aí nudes, de cair em rede de pedofilia. É muito importante a gente ter esse olhar, né, cuidadoso e cauteloso com os nossos filhos. E é como você falou, né? É bom que tenha desde sempre, porque é muito mais fácil já mostrar para essa criança que está entrando na fase da adolescência que ela vai ter um certo controle, de que você vai poder colocar o aplicativo para acompanhar o que, que ela está fazendo, do que se você for um adolescente já de 15, 16 anos, você vai tentar colocar esse mesmo aplicativo. Você não vai ter controle nenhum. Exato. É, Já vai ter uma resistência maior. muito maior. É importante que eles entendam que é um controle, mas é um controle de amor, Perfeito. por amor, Uhum. né? Não porque eu quero manter ele ali numa bolha de cristal. Até Não. porque essa bolha de cristal, uma hora ela vai quebrar e essa criança vai sair pelo mundo aí Uhum. enlouquecida, né? Mas é mostrar o caminho que essa criança, que esse adolescente tem que seguir. Então, importante desde sempre. Perfeito. E é como você falou, né? Sempre tá mantendo esse equilíbrio. Nem tanta liberdade, mas também nem tanta A restrição. restrição, É, sim. tá ali E no olha, equilíbrio. Marco, eu garanto para você que não é fácil, viu? É um Imagina. trabalho árduo, é um trabalho de todos os dias, é um trabalho de formiguinha. É Uhum. difícil, como eu disse, a maternidade ela é muito difícil, educar é muito difícil, dá muito trabalho, seja de uma criança, seja de uma adolescente, mas é um trabalho que vale a pena. No final das contas, a gente vê saber quem são os adolescentes que a gente está criando, saber quem são os filhos que nós estamos deixando, é muito prazeroso. É muito prazeroso. Eu, como mãe, sou uma mãe extremamente babona, extremamente controlada. Mentira, não sou controladora, mas eu sou ali o tempo inteiro Sim. atuante, Acompanhante. Você está acompanhando. acompanhante. Uhum. Isso. Eu acompanho, eu guio, eu brinco, eu brigo, eu dou controle, libero um pouquinho, mas eu também
seguro. Uhum. Ah, eu sei que às vezes elas acham que é insuportável, que é chato, e tá tudo bem, deixa achar. Elas vão ter 2 trabalhos, um de achar e um de ter que relevar, porque eu vou continuar dessa forma. Exatamente, é o que você trouxe no começo, né? Tem como você ser amigo, mas você, além de amigo, você também é autoridade. Você é mãe, você é pai, você tem que. Exatamente. Eu mostro quem é o adulto dessa relação. Perfeito. Que negócio também, né? O adolescente, ele, hormonalmente falando, ele tá louco lá dentro, tá? É o Uhum. momento que mais tem hormônio e mudança corporal, então realmente E o adolescente acha que ele já sabe de tudo. tem essa fase de que ele Tem, acha que sabe mais que os pais, que ele sabe mais do que exatamente. todo mundo e os pais são burros e não entendem, então. E eles só vão entender o que os pais estão falando se ele passa por algo, Uhum, é, por algum desafio, sim. né? A gente estava falando sobre os adolescentes que ficam até tarde na internet, sem saber Isso. se realmente com quem está conversando, né? Se é um homem, se é uma outra adolescente ou um outro adolescente. Com essa questão de IA hoje em dia é tão difícil, né? Que muda a Sim. voz, que muda o rosto. Então, ter esse cuidado de não estar entrando em uma rede de pedofilia ou de tráfico, enfim, de outra coisa, é muito complicado. Eu acredito que para essas crianças, para esses adolescentes que já ali perderam que os pais já perderam esse controle, saber, conversar com o filho. Olha, eu acho que a melhor forma aí é o diálogo, sabe? É Uhum. tentar trazer esse filho para o seu lado, com conversa, com exemplos, mostrando ali para ele que outros adolescentes já caíram nessas armadilhas. Ele pode até não acreditar, mas vai acender ali um sinalzinho de alerta, né? Eu Uhum. acho que é mais ou menos mais isso. Entendi. E uma coisa interessante que o governo trouxe foi essa questão de proibir o uso de celular na escola. Aí, então, os pais podem aproveitar esse momento, acredito eu, de falar assim: ah, não sou eu, ó, é a escola que o governo que proibiu, então já aproveitar o gancho e para poder também ir diminuindo. Eu lembrei disso porque eu tenho um adolescente que eu atendo que os pais foram falar para ele não levar o celular para a escola, evitar utilizar tanto o celular, porque ele está com 17 anos, ele está usando o celular de forma exagerada. Então os pais foram tentar diminuir o uso desse celular e esse adolescente ele ficou muito agressivo. Uhum. Então ele foi para cima do pai, ele ofendeu a mãe e o pai. Como que podemos trabalhar essa questão? O tirar totalmente, Mar, Isso. vai deixar a criança como um vício, né? Uhum. Quando você tenta sair de um vício, é dessa forma. Agressivo, ah, nervoso, querendo quebrar e bater. É o pai ter segurança do que ele está fazendo. É um começar e só parar no ponto final. Porque se ele desistir no primeiro sinal ali de embate, ele nunca mais vai dar conta de colocar limite ou estabelecer algo com esse adolescente. Nunca mais. Uhum. Então, eu entendo que você está frustrada, eu entendo sua chateação, mas agora vai ser dessa forma. Entendi. Não vai levar o celular para a escola. Entender, mostrar para esse adolescente que no mundo em que nós vivemos tem regras, existem regras, existem limites e nós precisamos cumprir. Perfeito. Vai ser difícil, vai ser trabalhoso, mas na hora que você chegar da escola, você vai ter o seu celular. Por 1 hora, desliga o Wi-Fi, troca a rede. Todo dia vai trocando ali a rede para desligar o Wi-Fi, coloca o aplicativo no celular do filho. Mas tem que ter um início e um fim. Um início, meio e um fim. Não pode parar nas primeiras tentativas, não. Porque senão você até reforça, né, a criança Exatamente. a fazer, entre aspas, birra, porque, já que você não tirou meu celular, eu vou te ofender, aí você devolve meu celular. Então a criança acaba entendendo que é só eu ofender meu pai que ele me devolve o celular. Exatamente. Trabalhar ali a frustração desse adolescente, né? Exato. Perfeito. É, 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 por isso que é muito importante, acredito eu, né, por tudo que você já falou, de realmente ir colocando limites nas fases iniciais da vida. Sim. E caso a pessoa não tenha conseguido, como você falou, né, a maternidade é difícil.
Então, se a pessoa não conseguiu colocar esses limites nas fases iniciais da vida, tem como recuperar na adolescência ou... Marco, tem como sim, mas Uhum. aí o pai ele vai precisar de muito mais esforço, Muito mais, gastar mais energia. gastar mais energia, porque aí não vai ser só a fala, Aham. porque você não tem como trazer alguém para o seu lado só com fala, você tem que dar exemplos. O exemplo é quem vai fazer com que aquele adolescente siga o que você está falando. Sim. Como é que eu posso falar para o meu filho, ah, não, eu agora quero você mais perto de mim? Eu Aham. quero ter esse contato maior com você, vamos recuperar o tempo perdido. Mas ele está no celular de um lado e eu estou no celular do outro. Não tem como. É o exemplo que vai mostrar para aquele adolescente ou para aquela criança que eu quero um contato mais próximo com ela. Fazer mais coisas juntos, é querer saber mais um da vida do outro, é entrar um mais na vida do outro. E Sim. não é fácil, vai ser difícil. E é o que eu sempre falo. Vai ser muito difícil, não é fácil. Mas se você ter uma constância, você vai chegar ao resultado que você deseja. Então, o importante é essa questão da constância. É constância, exatamente. Porque se você parar na primeira tentativa, no primeiro erro, Uhum. o que vai dar? Nada. Não vai Perfeito. chegar ali no que você deseja. Então, cada um vai ir para um lado. O importante é a constância. Então, eu não poderia deixar de agradecer aqui a Priscila, que topou estar aqui no sábado com a gente, gravando esse episódio. E eu queria que você falasse um pouquinho de você, Priscila, suas redes sociais. Isso mesmo. Muito obrigada, Marcos. Quero agradecer pelo convite. Eu adorei nosso bate-papo, foi incrível. Sempre que precisar, podem contar comigo. E minhas redes sociais, @eupsi.Priscila Loreta, tudo junto. Me segue lá, tenho várias dicas, tem alguns vídeos. E é isso. Possivelmente está aparecendo aqui, ou então a gente vai deixar na descrição também, tá bom? Isso mesmo. Muito obrigada. E pedir que não perca semana que vem o próximo episódio, que será lançado na sexta-feira às 18 horas. Conto com vocês e até lá!